tudo bem? Então, voltamos, essa é a nossa segunda aula, unidade 2. Vejam, aqui nós temos a unidade 2. O que os professores surdos acham importantes nas narrativas em língua de sinais? Aqui eu vou explicar para vocês alguns itens. Vou repassar para vocês alguns pontos principais a respeito dos professores e o uso da língua de sinais na contação, na narração. Vejam, então é necessário perceber ali o público e dar início à utilização da língua de sinais, por meio de teatro. Também é necessário que o professor, ele saiba analisar a utilização da língua de sinais por meio de teatro, contação de histórias, literaturas. Vejam, então é necessário ser seletivo, ter conhecimento acerca dessa utilização. Faz-se necessário também capacitar o público a imaginar as coisas a partir da história, dessa contação. Então é preciso perceber que há um contexto da história. E o público deve perceber esse contexto. Então, deve perceber a sinalização. Deve também, na contação de história, se atentar ao público, aos espaços, à utilização de história, teatro, história sobre a vida, e na escola, em associações. Respeitar esse público. O professor, ele deve perceber o que é importante e, a partir daí, se organizar, ter segurança para essa contação a partir de um público. Ele deve também se atentar a uma forma de expressar de forma tranquila, segura. É necessário também que perceba o público, criança, adulto, e que a história seja condizente com a faixa etária. Se o público é infantil, deve-se fazer uma contação de história mais leve. Por exemplo, no contexto escolar, serão histórias tranquilas, leves, a partir dessa faixa etária. E histórias direcionadas para adultos, que são diferentes. Então, é necessário que haja essa preparação. Aqui nós temos algumas dicas básicas. Vejam, ainda para complementar, é necessário que o professor, ele crie personagens. Por exemplo, vou exemplificar para vocês. Chapeuzinho Vermelho. Então, ele pode fazer os detalhes de cada personagem. Ele vai fazer a personificação da história para contar a partir da língua de sinais. Então, é uma estratégia. Vejam aqui, fazer a descrição do personagem, a roupa, o jeito. Por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho, o Homem-Aranha. Então, ele vai detalhar o tipo de vestimenta de cada um. Evitar usar a datilologia e, se usar, o mínimo possível. Utilize classificador, gestos, sinais. Sinalize. É necessário que evite-se a datilologia na literatura. Por quê? É preciso que seja bem visual. Que tenha estratégias para contar essa história. Por quê? Isso é uma forma tranquila de expressar. Evite a datilologia. Vejam. Então, pode-se também utilizar a dramatização, exageros, personagens, o tempo, mais devagar, mais rápido, as expressões, os sinais, os detalhes. Então, é necessário que haja ali uma entonação, uma emoção, que se mostre o sentimento de surpresa, de tristeza, que fique claro. Então, pode criar personagens
aleatoriamente, mas bem contextualizado com língua de sinais. Também deve-se utilizar todo o corpo, a movimentação corporal, não ficar preso apenas às mãos, utilize também o corpo. Interiorize os personagens. Então, use o espaço de forma que fique claro os personagens em cada local. Então, marque Chapeuzinho Vermelho em um lugar, marque o adversário em outro. Então, perceba que utilize o espaço, detalhe, marque os personagens. Você pode usar também a repetição, e isso de forma contextualizada, marcando o tempo, de forma mais rápida ou mais devagar, de forma que possa compreender a história que está sendo contada. Aqui são algumas dicas, mas cada um tem a sua própria forma de sinalizar, de contar. Então, quando o foco é crianças, o público infantil, o que temos que pensar? A personificação. Por exemplo, no processo de personificação, se eu quero fazer um animal, pensem, eu tenho que marcar de forma coerente, eu tenho que mostrar ali, expressar de forma clara. Então, se eu quero fazer um animal, eu tenho que mostrar a forma desse animal. Um outro exemplo, se eu quero falar sobre os 3 porquinhos, o lobo mau. São histórias diferentes e que eu posso fazer a personificação. Outro detalhe, utilizar sinais simples, claros, de forma que eu possa ver essa interação, trazer as experiências. Então, eu posso fazer a personificação de um animal, de um cachorro, ou de qualquer outro animal, de um gato. Veja, eu faço a partir da personificação. Isso é muito importante e é um aspecto visual, bem como icônico. Então, eu posso também, no decorrer da história, colocar personagens surdos de forma a criar uma empatia. Outro detalhe, a configuração de mãos, que deve se relacionar. E é também necessário criar desafios, imaginar, fazer com que o público perceba isso com foco nas crianças, no público infantil, aproximadamente até 10 anos. E tem também o público adulto, que também nós temos que pensar nessa forma de transmissão de experiências. Então, a utilização da história, da personificação, isso também deve acontecer. Isso é primordial na contação de história. Então, eu posso contar histórias, acontecimentos, mostrar sentimentos por meio de personificação e formas diversas de expressão. Então, tudo isso por meio da sinalização. Então, aqui eu vou utilizar sinais mais apurados, classificadores, de forma a enriquecer a língua por meio dessa contação de história. Então, de forma que o meu público conheça e tenha acesso a essa língua. E eu posso aqui fazer a marcação de espaço, a utilização do quadrante de sinalização. Posso também ter personagens, criar personagens, utilizar a personificação nessa contação de história por meio da língua de sinais. Nesse caso, como o público é adulto, não precisa ser muito simples. Então, é necessário essa coerência. Então, conforme vimos, há um público adulto e um público infantil que são contações diferentes, porque são experiências diferentes. Então, nós temos que nos ater aos surdos que têm um atraso na aquisição da língua de sinais, aquelas crianças que precisam de contato com a língua de sinais para se desenvolverem, a essa variação. Eu tenho que ter em mente, não é somente focar criança ou adulto, é necessário eu ter contato e verificar esse nível linguístico, de forma que eu possa auxiliar o desenvolvimento dessas pessoas. De acordo com o autor Cláudio Mourão, ele explica em seu artigo Literatura Surda, Produções Culturais de Surdos em Língua de Sinais. Então, temos aqui algumas ideias principais. Considerar a forma de trabalho literário
com o objetivo de atender a um público específico. É um público infantil, adulto, então eu tenho que ver a história e a partir daí ver a coerência. Aqui, vejam. Com relação a aumentar a circulação e a produção da literatura surda, por meio da contação de piadas, histórias, um conta para o outro, que conta para o outro, e assim faz circular essa literatura. É uma forma de estimular. Então, a literatura surda é uma forma de expressar e que vai circular. Então, é necessário que haja essa contação. Um conta para um, que conta para o outro, e assim constitui-se a história, constitui-se a identidade surda. O estudo da literatura surda tem esses objetivos. Vejam. Então, temos alguns tópicos aqui com alguns objetivos. Apresentar a história e analisar adaptações de histórias. Então, temos várias publicações que são adaptadas para a língua de sinais, para que sejam percebidas visualmente essas histórias. E para quem é a literatura surda? Vejam, para os ouvintes, os surdos estrangeiros da literatura surda mundial? Então, para quem? Qual é o público? Essas histórias são publicadas, essas literaturas surdas, com qual objetivo? Para quem? Então, temos aqui para ouvintes, para surdos estrangeiros, então, para surdos do Brasil e para outros países também. Surdos de outros países podem ter acesso a esse material, assim como surdos brasileiros têm acesso ao material de outro país por meio da tradução. Então, se em outro país há uma publicação da literatura surda, pode-se fazer uma adaptação para a língua portuguesa e outras línguas. Assim como os ouvintes fazem adaptação e existe adaptação para a língua de sinais de textos de ouvintes, isso pode acontecer. Então, existem autores surdos. Vejam, é necessário também a questão do armazenamento dessa literatura. Então, a contação de histórias, piadas, elas são necessárias, precisam ser guardadas. Tem-se também a questão da língua. Livros em português. Percebam que a maioria das publicações são em português. E há também gravações em libras, mas ainda são poucas. Então, vocês, como futuros profissionais, poderão ter materiais, quer seja em língua de sinais, quanto na língua escrita. Isso é muito importante, essa produção de materiais na língua portuguesa, na língua de sinais escrita, na língua de sinais. Então, reflitam sobre isso. A maioria dos materiais são impressos em língua portuguesa e disseminados, mas a partir da tecnologia pode-se fazer em língua de sinais. Vejam, e com relação à literatura surda, com relação a essa publicação de materiais, piadas, dentre outros, histórias, então como se dá essa tradução? Existem aí alguns entraves. Então temos alguns itens relacionados à literatura surda, como a utilizar, quais os materiais, como aprender essa língua de sinais, como expressar em língua de sinais como L1 e L2. Então, percebam que, de acordo com autores, há 3 tipos. Vejam aqui, é bem simples. Temos a tradução, a adaptação e a criação. Vejam. Vocês já sabem que, por exemplo, existe a história dos 3 porquinhos e que foi feita a adaptação para a língua de sinais. É uma história criada por ouvintes. Então, quando temos aqui a tradução, o que acontece? Há um texto em português, por exemplo, os 3 porquinhos, que passa a ser traduzido em língua de sinais e acompanha o enredo da história, porém, em língua de sinais, visual. Isso é tradução. Aqui temos a adaptação. Por exemplo, se temos os 3 porquinhos, essa história, que é um livro escrito em língua portuguesa, então vai ser adaptado, ou seja, vai haver uma modificação, vai ser inserido ali língua de sinais, audismo, sofrimento dos surdos, cultura surda. Então, isso é envolvido na adaptação. Percebam que é diferente tradução e adaptação.
A tradução há uma neutralidade, não há modificação no enredo. Já a adaptação, há sim essa transformação, essa modificação. Há uma inserção de aspectos da cultura surda. A criação, nós temos, por exemplo, Os Três Porquinhos, que é da cultura ouvinte. A criação são produções inéditas do povo surdo, da cultura surda, criadas pelos surdos. Entenderam? Ficou claro? Então, nós temos esses três tipos. Tradução de uma língua para outra, por exemplo, pode ser uma história em língua de sinais criada e que futuramente ela pode ser traduzida para a língua portuguesa e pode também sofrer adaptação. Então, esses são os três tipos. Lembre-se, a tradução envolve línguas diferentes e a neutralidade. A adaptação é um texto do português ou de outra língua, onde essa história ela é complementada com aspectos da cultura surda, da língua de sinais. E, por fim, a criação, que é uma produção. Não é cópia dos ouvintes, é uma produção da cultura surda, do povo surdo. Textos escritos, eles podem ter criações originais da literatura surda. Então, reflitam sobre isso. Isso é possível? Podem haver textos escritos originários da literatura surda? Reflitam aí. Então, aqui nós temos alguns pontos interessantes. A relação entre cultura e literatura surda. Que a cultura ela é inerente ao surdo, principalmente na questão visual, o uso da língua de sinais para contação de histórias. Então, é uma relação intrínseca, é a cultura e a expressão por meio da língua de sinais. E o que representa a literatura surda? Por exemplo, Nelson Pimenta, ele é surdo, e há várias outras pessoas que representam essa literatura surda, assim como ele. Vejam, definição de literatura produzida por surdos. Então, aqui nós temos uma produção própria de surdos. Isso é muito importante de ser refletido. É importante a criação de materiais com foco nos surdos. Literatura é coisa ou processo coletivo? Então, essa produção de materiais é coletiva? Como se dá isso? Há uma literatura? Então, percebam aqui, há várias perguntas interessantes. Então, há várias formas de colher essas informações, YouTube, dentre outros meios, para colher dados, analisar trabalhos de surdos, fazer entrevistas. Então, essa utilização da literatura surda, então, é necessário que se façam pesquisas para perceber como se dá isso, o que falta na literatura. E o que podemos fazer de diferente, de forma diferente, com relação aos tipos, aos gêneros? Então, nós temos poesia, temos também o teatro, cinema, vários tipos, cada um do seu formato. Então, é necessário que questionemos isso. Por exemplo, o cinema. Qual o objetivo? Qual o objetivo principal? Então, aqui nós temos alguns exemplos de literatura surda. Com relação à produção cultural de materiais para contação de história. Então, há materiais em língua de sinais acessíveis ao surdo. Por exemplo, temos Chapeuzinho Vermelho, o teatro, personagens surdos, sinalizando. Por exemplo, Os Três Porquinhos Surdos e um Lobo. Então, pode fazer um teatro, personagens surdos e haver uma contação dessa história em libras. Temos também Pinóquio surdo, surdos que sinalizam ou oralizam. Então, percebam que há várias formas de expressar, de contar essas histórias. Então, assim como temos os filmes contando essas histórias que têm um objetivo. Então, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, Pinóquio. Então, o principal que apresentaremos aqui hoje são esses. Então, a partir desses, vocês podem começar a trabalhar com essa contação, com personagens surdos. Então, porque o personagem surdo ele vai sinalizar, ele vai fazer o personagem. Vejam aqui, temos 3 histórias
podemos pesquisar em materiais, em filmes já existentes. Então, no YouTube nós temos vários materiais a respeito disso. E aqui nós temos de forma sintetizada teatros, livros adaptados, filmes com ilustrações. Então, temos diversos materiais. Então, anteriormente da apresentação dessas histórias, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos e Pinóquio, façam uma pesquisa. Então, tem materiais produzidos que podem ser feitos em grupos. É necessário também que haja um público-alvo. Quem é que vai aprender essa literatura? É necessário representar a cultura surda, a língua de sinais. É um processo de empoderamento cultural por meio dessa aprendizagem dos surdos. E isso vai passar para outras gerações. O aspecto visual é de extrema relevância, assim como a língua de sinais, para passar emoções, sentimentos. Então, esses alunos, eles devem ter um espaço, um ambiente, uma estrutura adequada, filmagem, a luz, o espaço. Então, tudo isso de forma a propiciar essa contação de história por meio do teatro. Então, vocês devem perceber que aqui são aspectos resumidos. Por exemplo, temos a história de Chapeuzinho Vermelho, vocês podem ver o vídeo, vão assistir, e você vai perceber a movimentação dos personagens. E tudo isso deve ser bem visual, então tem que ter uma iluminação, assim como nós falamos. Então, podem também surgir algumas dúvidas. Por exemplo, a literatura surda, ela sempre passa de geração em geração, de 2, 3 anos. Na escola, como é que isso acontece? Por meio da contação. Aqui, que outras fontes de literatura nós podemos ter? Qual o objetivo dos livros para os surdos? Isso só para alunos de determinada faixa etária? Só jovens? Então temos que pensar. A literatura surda é só para adultos? São todos também filmes? Só adaptação? Então, há uma interrogação. Então, vocês devem pensar. Essas são algumas dúvidas. Pensem, são só filmes a literatura surda? Só adaptação para a língua de sinais? A língua oral? Traduzidos? Então, vejam aqui alguns elementos. Então, nós temos várias publicações de surdos. E onde encontramos essas publicações? Ok? Vejam, temos Fabiano Souto Rosa, desenvolveu o trabalho sobre o que sinaliza os professores surdos sobre literatura surda em livros digitais. Percebam que, com foco em professores surdos. Aqui, temos a pergunta da pesquisa. Como os livros digitais, produzidos em Libras, que circulam pelo Brasil, representam a literatura surda? Então, nós temos alguns materiais, algumas publicações, materiais impressos ou em mídias digitais. O que os professores surdos brasileiros acham importante nos livros digitais, nos materiais digitais? Dentre eles, DVDs, vídeos. Então, e utilizá-los nesse contexto escolar. São materiais diversos que o professor pode lançar mão no processo de aprendizagem da língua de sinais. Então, o principal aqui é algumas pesquisas que se embasaram em perguntas relacionadas ao professor. Analisam o quê? Vejam, os materiais sobre cultura surda, as estratégias para mostrar com clareza uma conversação, com foco primordialmente na organização, na contextualização. Segundo, temos aqui o uso da língua de sinais, materiais inerentes à cultura surda, que é visual e utiliza a língua de sinais. Temos aqui os participantes, professores surdos, então se fazem necessários no processo. A literatura, ela utiliza de materiais e apresentam objetivos, materiais como materiais tecnológicos, DVDs, a partir do público-alvo, da faixa etária desse público. Então, tem que levar em conta o nível linguístico desses alunos, para a partir de então escolher os materiais. Então, o professor ele deve, ter ciência dessas estratégias. Ainda levar em conta a questão do regionalismo,
os sinais a partir das regiões, e é necessário que tenha os objetivos. O professor, ele deve fazer a avaliação desse processo. Essa opinião é muito importante para o desenvolvimento desse ensino de literatura. A literatura surda no Brasil. Como se deu esse processo? Então, inclui a Libras, a identidade e cultura surda, ou seja, a vivência do sujeito surdo no Brasil a partir das interações que se dão por meio de aspectos visuais, essa contextualização da história. Então, começou em 1990, surgiram os instrutores surdos e professores surdos, com filmagens de traduções de histórias clássicas. Essas histórias, elas foram guardadas, percebam, durante muitos anos. Vejam logo abaixo nós temos, percebam que houve uma organização. Então, com isso surgiu a tradução, a adaptação e a criação. E cada um com um objetivo diferente. Então, foram produzidos de maneiras diferentes por meio de materiais, DVDs, internet, dentre outros. Então, foram surgindo os materiais. Esses materiais surgiram, cada um com um objetivo. Então, foram criados com significações. Pensem, o Patinho Surdo foi uma adaptação. Então, há traduções, há vários textos que são traduzidos para a língua de sinais. Tipos, vejam, vocês já haviam aprendido na disciplina Literatura Surda. Já foi explicado. Vejam. Perguntas para qualquer professor. Então, com relação à avaliação, a partir das experiências do ensino infantil ou adulto. Então, qual a opinião a respeito do vídeo? É necessário refletir. Como analisa a sinalização feita? Como perceber a parte técnica? A iluminação, o cenário? Tudo é necessário ser avaliado. Isso é importante. Outra pergunta: há marcas surdas nesse contexto? E quais? Qual a importância da história para a educação de surdos? Então, você vai explicar, vai falar sobre a história do surdo, fazer essa relação, os acontecimentos e vai auxiliar esses alunos a refletirem sobre isso, sobre a história dos surdos. Então, tudo isso é muito importante, esse processo de avaliação. É necessário que haja essa avaliação também do professor. Com relação à utilização de materiais, é necessário que se avalie para ver se precisa modificar os materiais utilizados. Então, pergunte aos outros professores. E com relação aos resultados, é necessário uma sinalização positiva. Os grupos devem utilizar classificadores, expressões, fazer descrições, expressões não manuais. Então, tudo isso é muito importante. As expressões não manuais são de extrema relevância. Então, alguns problemas que podem ser percebidos na hora da avaliação. Então, assim como temos os pontos positivos, o uso de classificadores, as expressões, emoções, nós podemos perceber também que há um acompanhamento da língua portuguesa, o uso da datilologia. Há aqui também a variação regional, aspectos regionais, e isso pode ser um problema. Então, é necessário que seja verificado a questão do regionalismo. Outro detalhe, a sinalização rápida. Então, essa sinalização ela deve ser bem leve. Temos 4 pontos a serem analisados. É de extrema relevância também verificar os sinais utilizados. As imagens, o vídeo, a estrutura visual, a forma de sinalizar, o fundo. Tudo isso deve-se levar em conta no momento da contação, a roupa. Deve-se ter uma visão clara, de forma que fique fácil o entendimento. Então, os elementos visuais devem estar bem claros. Faltam materiais, elementos. É necessário legenda ou não? Uma janela. Então, vocês devem refletir sobre isso. Há necessidade da legenda para os ouvintes? Ou a informação se dará somente pela língua de sinais? Então, vocês devem se perguntar isso, se questionar. É uma questão interessante a ser discutida.
Então, nesse momento, vocês vão pensar como desenvolver esse trabalho, como será esse ensino em sala de aula, como organizar materiais. Então, o SUDS escreve livros impressos e originais? Pensem, há publicação de materiais em língua de sinais, DVDs, e são disponibilizados? Quanto à sinalização, é mais comum o uso do português, da língua de sinais? E aí, o que é mais coerente? As pessoas utilizam mais o português e isso é coerente ou não? Com relação à datilologia, é um problema. Porque quando não se sabe o sinal, faça a datilologia, essa substituição. Mas opte pelo classificador, faça a explicação. Vocês devem pensar também com relação onde vai ser mostrado esse material em Minas, na Bahia. Então, reflitam. Esse contexto escolar, qual é a variação regional? Vai influenciar? Então, de uma cidade para outra, há essa variação. Esse material vai ser utilizado onde? Qual o objetivo? Ele vai ser de uso nacional? Ele tem clareza? É formal? Então, vocês devem pensar isso. Utiliza muito a datilologia e não há clareza no entendimento? Então, pensem. É uma questão para o futuro isso. Então, vocês devem já se perguntar e refletir sobre isso. Estamos finalizando. Boa aula. Estamos finalizando a unidade 2. Vejam o material. Qualquer dúvida, me perguntem, postem no fórum. Até a próxima aula.